orçamento do mês, as contas fixas, mas aí tem a tentação de comprar um supercomputador para o filho. Também. Aí se endivida no cartão de crédito. E aí? Também. Só que eu estou falando num planejamento, um foco mais amplo. É a família planejar o que ela quer para os próximos anos. Por exemplo, é uma casa, melhorar a casa, reformar a casa. Comprar uma casa comprar nova. uma casa nova. Faculdade das crianças. A faculdade dos filhos que vem chegando. Trocar de carro, comprar um carro melhor, maior, a família cresceu, enfim. Essas coisas é que devem permear o futuro das contas da família. Que são os bens, aqueles bens que realmente fazem parte do patrimônio da família. Do patrimônio da família. A partir daí, fazendo esse planejamento, e é importante, muito importante, que as famílias comecem a pensar nisso. Comecem a pensar nisso. A gente precisa parar assim, de viver só o dia a dia e tal. Não, mas o meu dinheiro não dá, mais o dinheiro não dá, mas o seu pensamento não está gasto. Vamos pensar o que fazer. E aí, Alan, nós, com esse projeto de vida... Tem que ter planejamento. Tem que ter. Aí nós vamos ver o que é que nós podemos fazer com o que temos e aonde podemos cortar para poder ir alcançando aquelas... Ô Vera, você está falando uma coisa que a gente sempre sabe, que é nunca gaste mais do que você ganha. É uma regra de ouro. É regra de ouro. Né, Vera? Regra de ouro. Mas mesmo assim, as tentações de consumo fazem o cidadão usar o seu cartão de crédito, pedir um cartão de crédito com limite maior. A pergunta que a gente faz é o seguinte: como é que o cidadão pode entender o que é realmente um bom investimento, uma prioridade, e aquilo que realmente é perigoso, ele vai se endividar e vai ser... Enfim, não vai agregar para a família. Olha, a regra maior é pensar sempre no patrimônio familiar, aquilo que realmente vai servir à maioria das pessoas da família. E não uma coisa só individual. Não, isso aqui é bom só para mim, eu vou gastar esse horror, mas é só para mim. Então, essa é uma regra. O que é que vai servir para todas as pessoas da família usufruam? Primeira coisa. E que dê segurança. Você vê que o programa Minha Casa Minha Vida, ele sai no nome da mulher, por causa da segurança da casa para a mãe e seus filhos. Haja visto que 45% das famílias hoje são geridas pelas mulheres, né? Pelas mulheres. E as mulheres hoje estão precisando tomar conhecimento e tomar posse dessas informações para gerenciar a sua vida e o seu patrimônio. Você deu um exemplo bacana. Digamos que uma mãe de família tem um orçamento de R$3.000. Até quanto ela deve gastar com o fixo? Qual deve ser o comprometimento desse orçamento mensal de R$3.000 com o fixo? Bom, aí tem uma relação de dependência, né? Do que ela está utilizando para o seu bem-estar. Mas nós, economicamente falando, existe uma regra de que pelo menos 30%, 35% dá para gastar, não estou contando com alimentação, mas com as questões de serviços domésticos, de luz, de outras despesas. Né? De outras despesas. Tem que sobrar 30%. Pelo menos isso. Ou seja, a pessoa vai gastar ali, de cada R$3.000, ela tem que pelo menos salvar ali uns R$900. Uns R$900, esse seria o ideal, né? Esse é o ideal. Mas, Alan, existe também a gente que estuda economia, e a gente falando em economia pura, é muito simples quando a gente fala assim, não, você fixa em percentuais. Mas, olha, nós pagamos uma das gasolinas mais caras do país, né? E aí essas coisas elas vão ficar, isso incide nas outras... A inflação, por exemplo, no Acre é maior. Despesas, com certeza. Por exemplo, a nossa gasolina é uma média de 3,30, 3,35. Com certeza, né? Você vê que, por exemplo, o transporte coletivo, nós não andamos tão longe assim e pagamos uma tarifa razoável, mediana, mas que, aliás, seria até importante que se tivesse muito mais, a gente nem ia mais de carro para lugar nenhum. Era melhor você
Usar o transporte usar o público. transporte coletivo. Por isso que as manifestações do meio do ano cobraram muito Cobraram isso, mobilidade muito urbana. isso. Mobilidade, de qualidade. Exatamente. Porque, gente, olha, essas coisas todas, elas vão influenciando no orçamento doméstico. Qual é o melhor investimento para uma família que quer ter um 2014 tranquilo? O que você recomenda para ter um 2014 tranquilo e um ano com tantas coisas para fazer, com Copa do Mundo? Financeiramente falando, né? Planejar agora, né? Começar Primeira agora. coisa, começar hoje, agora. O que é que eu quero para 2015, 2016? Como está a nossa situação agora e como é que nós temos que reorganizar a nossa vida? E aí, quando a gente planeja, aí a gente sabe que para chegar lá, temos um caminho. Aí as tentações é que vêm ao longo do caminho que a gente tem que ir resistindo a essas tentações. Porque, por exemplo, quer ver uma coisa assim que é interessante? Um dia lá no meu local de trabalho, uma colega chegou com 5 peças de uma coisa que estava em promoção. Ai, tá uma promoção boa, Aí eu comprei logo 5 para ter bastante e tal, né? Ai, eu fiz um bom negócio. Às vezes sim, às vezes não. Porque hoje, economia, a gente economiza até espaço no guarda-roupa. É incrível, mas desperdício, desperdício é de tudo, inclusive de tempo. Porque tempo hoje é dinheiro, vale ouro. Verdade. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Por que eu comprei 5 coisas? Só porque estava na promoção? Mas isso a médio prazo, a curto e médio prazo, não vai ter mais sentido. A palavra é planejar. A palavra é planejar. Você Organizar. recomenda algum site de internet, alguma planilha, algum programa interessante que as pessoas em casa possam baixar ou possam verificar e fazer o seu planejamento? Olha, tem um site, eu não lembro exatamente como, mas orçamento doméstico, alguma coisa assim. Vamos lá no Google? No Google, Orçamento né? doméstico. Orçamento doméstico. E Que lá tem planilhas. várias planilhas, tem vários artigos sobre economia doméstica. E uma coisa também que é importante, que é recomendável, a gente começar a fazer leituras a respeito. Porque no nosso país existia até um certo tempo um preconceito quando fala em economia doméstica, o pessoal pensa logo num fogão, mas não é isso. Não é eu sou formada em economia doméstica. Planejamento de vida. Um curso que veio dos Estados Unidos para o Brasil, porque nos Estados Unidos todas as pessoas compreendem isso e tratam isso e trabalham isso com muita propriedade. Bacana. E hoje não, hoje nós precisamos realmente falar isso como algo, como regra de ouro para a gente sobreviver, para a nossa vida, para a gente ter conforto. Então, e para não viver aperreado. E não viver aperreado. E não é só também pensar assim, não, eu gastei, vou colocar lá na planilha, não. Tem que pensar que eu vou colocar na planilha o que eu planejei. Que o que eu estou colocando na planilha que eu gastei é que eu pensei mesmo em gastar. É que eu bom ter um dinheirinho sempre guardadinho para gastar. Olha, isso daqui eu vou poder gastar. É com a pizza. Claro. É sempre bom ter aquele dinheiro para o prazer. O lazer qualidade é fundamental, é importante. Ninguém pode viver assim numa redoma, né? Senão a gente vai por... Senão não é vida, né? Não é vida, vamos para os monges. É verdade. Gente, infelizmente nosso tempo está estourado. Eu tive o prazer de bater um papo aqui com a Vera Gurgel, que é economista doméstica, tem essa formação, inclusive, e que nos deu algumas dicas. E a palavra principal que a Vera utilizou, planejamento. Coloque no papel e faça a sua economia doméstica, o seu orçamento doméstico a partir de janeiro. Obrigado, viu, Vera? Eu que agradeço, Prazer. Muito obrigada. Parabéns pelo seu programa, Alain, que Obrigado. ele é de muita importância para a população acriana. Obrigado, Vera. Um beijão para ti. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.